Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Educast, nosso podcast sobre educação. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre a educação especial, né, a educação inclusiva, e a sua aplicação na BNCC, né? Nessa noite nós temos três convidados aqui. Primeiramente temos o Luiz. Boa noite, boa noite. É um dos organizadores do trabalho, juntamente comigo e com o Renato também, que está aqui. Boa noite, gente. E a gente está com participação especial do professor Édipo. Muito prazer, muito boa noite, professor. Muito boa noite, prazer. É uma honra estar aqui participando com vocês. E vamos aprofundar no assunto aí que é muito interessante e necessário. Sim, sim. A gente separou aqui algumas perguntinhas para a gente fazer durante esse debate. E eu já queria começar, professor, com uma apresentação. Poderia se apresentar aí para a gente, professor? O que que o senhor faz? Em qual área que o senhor trabalha atualmente? Meu nome é Édipo, eu nasci em Londrina, né? Tenho 36 anos, vou fazer 37, sou casado. Atualmente eu trabalho no município de Cambé, né? Tenho dois padrões aqui no município. Um como professor de educação física, né, no período da manhã, com alunos de primeiro a quinto ano, né, e o outro que é específico, né, do tema que a gente veio abordar aqui, que é professor de apoio, né, com um padrão de pedagogo, mas na função de professor de apoio. Eu tenho uma experiência de 4 anos, né, vai fazer 5 agora com a educação especial, né? Trabalhei com alunos com síndrome de Down na APS Down, uma escola específica desses alunos que tem em Londrina. E trabalho, né, na rede há 10 anos como professor de educação física e também já acompanho, né, alguns alunos que eu encontro na minha disciplina com essa necessidade, né? Que o termo que a gente está tendo agora são os alunos neurodivergentes, né? Ou pessoas com essa necessidade, né? Então, um pouco da minha carreira, da minha trajetória é essa, né? Eu sou formado pela UEL em Educação Física desde 2013 e o mais recente em Pedagogia desde 2020. Uma honra ter o senhor aqui conosco. E uma primeira pergunta que eu queria deixar é o que lhe atraiu para essa área, né? Para o ensino de pessoas neurodivergentes. Quando a gente tem um contato, né, com alguma criança ou alguma família, seja na infância ou seja, né, próximo a gente automaticamente é acolhido pelaquela pessoa, pela forma, né, que ela vê o mundo de outra forma, né? Então, assim, eu me senti atraído por essas pessoas, né, que necessitam seja de uma ajuda, um apoio na área educacional, na instrução da vida. Então eu tive esse contato muito cedo, né, na minha infância com vizinhos que tinham síndrome de Down, né, crianças que eram PC, né, então assim eu me senti atraído por isso e automaticamente pela educação. Então, quando eu terminei a minha graduação, eu já fui correr atrás de fazer uma especialização, né, na educação especial, mas ainda não tinha, né, uma especialização exclusiva para esse público neurodivergente, né? Então, quando eu comecei, eu me senti atraído para mim ter contato com as necessidades especiais de forma geral, né? Mas aí quando eu me deparei, né, com o trabalho com crianças, né, neurodivergentes, que hoje, né, entra todas as doenças psicossomáticas, que é o TEA, o TDAH, né, e tantas outras, a gente fica ali tentando ajudar, né, aquela criança e entender, né, o que ela precisa. Então,
isso para mim foi um desafio e ao mesmo tempo recompensante, porque a gente se sente feliz com pequenos avanços que a criança apresenta, né? Tá certo, muito interessante. Bom, eu acho que uma coisa que é de praxe nas escolas já é a dificuldade da inclusão de todos os alunos. Né? Hoje em dia, no ensino público, a gente vê que as salas são lotadas, né? A média é 30, chegando até a 40 alunos por sala. E outra coisa, que em contraponto, é também muito difícil, já é o diagnóstico de pessoas com TEA, com TDAH, que tem uma certa dificuldade de obter esse diagnóstico, né? E se a gente acaba juntando essas coisas, a gente percebe uma dificuldade maior ainda. Então, uma pessoa que é diagnosticada, um aluno que é diagnosticado com TEA, acaba sofrendo muito, né, com essa inclusão na sala de aula, né, na educação básica, na educação pública. Você poderia falar um pouquinho sobre essas dificuldades que esses alunos enfrentam, que os professores também enfrentam para incluir esse aluno na rotina? Hoje a gente tem no município, né, assim, eu acho que uma porcentagem até considerável, né, de diagnósticos aumentando, né? Eu acho que não é só em Cambé, eu acho que isso está de modo nacional ou até mundial, né? Mas eu acredito que o desafio principal é a gente entender o que essa criança precisa, né? Porque ela vem para um ambiente onde ela vai passar horas ali, né? 4 horas no mínimo, né? Com pessoas que ela não conhece, com rotinas, né? Que até ela desconhecia, né? Hora para lanchar, hora para entrar na sala, né? E isso eu estou me referindo ao ensino fundamental, né? Na educação infantil, talvez isso seja menos impactante, né, para essas crianças, né, porque lá a rotina é diferente. Mas no ensino fundamental, a dificuldade maior, né, é a gente realmente fazer esse levantamento, né, o professor, no caso, quais são as necessidades dessa criança, né? Porque às vezes ela ultrapassa o pedagógico, né? Ela vai além do pedagógico, porque a gente sabe que a principal característica, né, a principal característica do TEA, né, da hiperatividade, do TDAH, né, e tantas outras ali do TOD, é a questão relacional, né, o relacionamento social, né, a interação, né, como que elas vão suprir essa necessidade ou essa dificuldade de se relacionar, de se comunicar, né, de verbalizar. Então, essa é a principal dificuldade, a gente identificar a necessidade dela e buscar estratégia para melhorar, né? Não que a gente vai sanar todas as dificuldades, mas melhorar para que a escola seja um ambiente mais confortável para ela, porque a gente sabe que essas crianças, elas têm ali na casa delas a referência da mãe, do pai. Então, quando elas se deparam com pessoas diferentes, né? Pessoas que assim elas não têm a convivência, é um choque para elas. Então, assim, a gente busca a todo momento a estar deixando o ambiente escolar um pouquinho mais agradável, né? Um pouquinho menos impactante no sentido de que, nossa, eu estou num lugar novo, cheio de gente nova, eu não conheço ninguém. Então, assim, é muito difícil para elas e a dificuldade chega até nós, e a gente, né, como professor, a gente tem a empatia por esses alunos, porque é perceptível que essa é a principal dificuldade deles. Entendi. Como um entusiasta que gosta de pesquisar sobre psicologia, sobre questões de saúde mental e principalmente sobre TEA, eu vejo que uma das principais dificuldades é realmente isso que o senhor apontou, né, do ambiente novo e principalmente da socialização também, que é um processo muito difícil para as pessoas com TEA. Quanto ao TDAH, por exemplo, eu também vejo muita dificuldade na questão da adaptação, né, da escola e acaba sendo muito mais difícil, né, para a criança que é hiperativa, que tem esse déficit de atenção, se adaptar ao modelo tradicional. E o que muda
na prática, na rotina do ensino para esses alunos? Porque, como o senhor disse, eles precisam de uma atenção especial, né? Então, como que funciona essa atenção especial na prática? A gente busca, né, mudar, né, algumas pautas que tem durante o dia. Por exemplo, a gente tenta, ao invés de dar, vamos supor, a gente quer que ele aprenda a letra do nome dele, né? Então, ao invés da gente passar de uma forma que talvez não que ele não vai conseguir fazer, mas que exija a atenção, né, a ele sentar ali e pegar no lápis. A gente talvez trabalhe com jogos, né, quebra-cabeças que vão ter o alfabeto, né, que vão ter nomes de animais, vamos nomear nomes dos animais, nome de pessoas. Então a gente busca as estratégias que estão sendo trabalhadas dentro de sala, mas que a gente tem que modificar elas e adaptar à necessidade dos alunos, né? E outros aspectos também durante o dia, a gente tenta também mudar ou adequar, né? Por exemplo, a hora do recreio, existem alunos que eles conseguem, né, ficar ali, interagir não, assim, mas ficar no ambiente, brincar, mesmo que seja sozinho, né, mas a gente sempre está estimulando o relacionamento, consegue lanchar, mas existem alunos que não conseguem, né, então o que nós fazemos enquanto professores de apoio? Nós reservamos um espaço onde eles se sintam mais confortáveis, onde não tem tanto barulho, né? Muitos pais entendem que esses alunos não comem, né? Porque eles têm a seletividade alimentar deles, então traz um lanche que eles já estão habituados a comer, né? Então a gente consegue dar o lanche para eles num lugar mais calmo, né? Em outras ocasiões também, né, a fila, por exemplo, a gente tenta não forçar, né, ou não direcionar a criança a sempre estar na fila, porque isso é novo para ela, né? Ela não entende por que ela tem que estar na fila ou por que ela tem que seguir aquela rotina. Então a gente traz ela do ladinho dos outros alunos, né? Os momentos também de ir no banheiro, né? A gente sempre procura estar perguntando mais se eles têm a necessidade de ir ao banheiro, porque são umas crianças que não verbalizam tanto, então às vezes acabam, né, passando, né? E aí a gente acaba verificando situações que realmente a necessidade deles, né, de ir ao banheiro acaba sendo feito na roupa, ou às vezes, né, fica passando, segurando a vontade, a gente percebe, né, nos gestos ali, então a gente tem que ficar perguntando. Então essas adaptações são feitas, né, durante os momentos da escola, né, os momentos de aulas, as atividades, a gente sempre vai adaptando para que seja menos impactante possível para que o aluno ele comece a integrar isso nele, né? Que aquele ali é um lugar também que está acolhendo ele. Então, eu acho que são essas as ações principais. Entendi, muito legal. Eu gostei dessa parte que o professor disse sobre essa inclusão, na parte de jogos, né, de modificar em si o ensino, porque eu acho que acaba promovendo, né, uma experiência, né, com as diferentes habilidades daquele aluno. Porque acaba que alguns alunos não têm esse desenvolvimento na fala, por exemplo, mas tem uma outra habilidade desenvolvida. Então, acho que vai muito desse jogo de cintura, né, dos professores, de explorar essas áreas que os alunos são melhores, né, que estão mais desenvolvidas nos alunos. E eu acho que para isso precisa muito do amparo da escola, né? E como que funciona esse amparo da escola? A escola ela está preparada, né, para receber todo tipo de inclusão, né? A gente tem profissionais lá que são super capacitados e nós temos formações durante o ano,
né, a respeito de inclusão. Na escola que eu estou especificamente, né, nós temos uma direção, uma coordenação muito assim parceiras mesmo, né? Vou pontuar isso porque é importante. Então a gente sempre tem apoio, né? Delas estarem ali, o que que vocês precisam, né? O aluno tal está apresentando tal dificuldade, o que que a gente pode fazer? A gente pode marcar uma reunião com o pai, como que está sendo o comportamento dele em casa, qual é a principal dificuldade que eles acham que precisa ser melhorada. A gente tem também uma rede de psicólogos, né, muito boa, né, no município. A gente tem um grupo, né, de professores em educação especial que dá todo esse apoio, né, que são esses professores que ficam ali mais na coordenação da Secretaria de Educação. E a gente tem grupo, né, de fono, psicólogo, áudio, que faz audiometria, né? Então, assim, é uma rede, né, muito grande que está trabalhando para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, não só na escola, mas de uma forma geral, porque a gente sabe que eles passam ali 4 horas, né, com a gente, mas que são 4 horas que se a gente puder melhorar um mínimo que seja, né, a qualidade da vida deles, com certeza a família vai ficar muito agradecida. E realmente é sem pretensões, mas é muito lindo o trabalho que vocês profissionais da educação fazem. E nós também, como futuros professores, né, eu digo da minha parte que pretendo fazer algo relacionado a isso também, que realmente esse trabalho de inclusão é um trabalho necessário, né, e é uma coisa muito linda mesmo que vocês fazem. Mas indo para uma outra parte agora, recentemente foi adotado, né, por todo o sistema de ensino a BNCC, que já estava em discussão há muito tempo, mas que ela foi consolidada recentemente. E qual que seria a participação da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, no tratamento de pessoas neurodivergentes? A BNCC, ela não vai trazer assim especificamente, né, a educação especial, né? Ela não vai pontuar assim com tanta ênfase, mas ela vai trazer um ponto que vai falar da igualdade e da equidade, né? São dois pontos que ela aborda lá, que ela fala que na igualdade a gente tem que oportunizar, né, as maneiras de aprendizagem, né, para todos, né? Então, independente de como você aprende, né, a sua necessidade de aprender, a sua dificuldade, ela tem que ser suprida, né? Então, ela traz isso, que a igualdade é um direito de todos, né, independente de como o aluno se encontra, qual é a necessidade dele, seja física, motora, psicológica, psicossocial, né, dificuldade por questões financeiras de chegar até a escola. Então a gente tem que suprir essas necessidades, né? E aí ela vai trazer outro ponto que é a equidade, né? Que a equidade ela vai falar sobre a reparação histórica, né? Desses grupos, né? Ela vai falar sobre os grupos étnicos, né? Os grupos que abordam, né? Os indígenas, os quilombolas, né? E aí ela vai trazer que esses grupos também, né? Que passaram historicamente uma desigualdade, a gente tem que fazer a reparação, né? A gente tem que sempre tentar reparar. Por isso que tem as políticas públicas de cotas, né, de inclusão. Aí ela vai apontar, né, também as pessoas com necessidades especiais, né, e as pessoas com altas habilidades, as pessoas com transtorno global do desenvolvimento, né, os TEAs, né, os TDAHs, e aí ela vai falar sobre a gente também fazer equidade, a reparação para esses grupos, né, a gente tem que
sempre entender que eles sempre estiveram à margem da sociedade, eles sempre tiveram um olhar diferenciado, e a gente tem que fazer essa reparação, mudar o nosso olhar, acolher esse grupo e fazer com que a educação deles sejam significativas, né? Porque não basta incluir, né? Mas a gente tem que incluir e manter, né? Fazer algo para essas pessoas se manterem na escola, né? Então, assim, a BNCC, ela não vai abordar especificamente, mas ela vai trazer esses pontos, né? E ela vai se referir lá na lei de 3.146 de 2015, que vai falar das pessoas com necessidades especiais, esses grupos étnicos, né? E toda essa questão de equidade, né? De reparação histórica. E a BNCC, ela é um documento, né, legal, né, normal, que tem um caráter de lei, mas ela é um currículo, né? Ela é um currículo nacional. Então, assim, todas as vezes que a gente for ver a BNCC, ela sempre vai apontar, né, um parâmetro para a gente ensinar os alunos, né, como que a gente deve encaminhar os conteúdos, as disciplinas, os conhecimentos, né? Então, lá vai falar do currículo, das disciplinas, das linguagens, né? E de como isso tem sido colocado, né, para o modelo nacional de educação. Mas quando a gente precisa, né, fazer uma reflexão ou até mesmo fazer com que outras pessoas, outras esferas sociais entendam, né, a questão da necessidade especial e da educação especial, a gente sempre tem que recorrer aos documentos, né, que falam sobre isso, que é a LDB, né, que é aquele documento também do Plano Nacional de Educação Especial, né, a gente vai abordar também aqueles encontros que teve, né, em Salamanca, que tem um documento redigido que vai falar sobre essas pessoas, sobre o direcionamento com essas pessoas, o direito universal, né, da pessoa com necessidade especial à educação, seja ele em escolas regulares ou em escolas especiais, né, e do direito de permanecer, né, nesse sistema de educação. Então, a BNCC ela vai falar mais sobre os conteúdos, né? E sobre essa equidade e diversidade. Mas pontuar mesmo sobre a educação especial, a gente tem que recorrer aos documentos, que é a LDB, né? 93496, e também os documentos que falam sobre a necessidade especial, que é a PNDE, né? E também os encontros de Salamanca, né? E entre outros que vai abordar esse tema. E o senhor sente que está havendo avanços no ensino de educação especial, né, em toda essa rotina que o senhor convive? O senhor sente que está tendo esses avanços ou a gente está mais parado, está tendo retrocessos? Como que está essa situação? Eu vejo que sim, está tendo avanço, né? A gente hoje tem assim um conhecimento e um respaldo muito grande para falar sobre esses alunos, né, neurodivergentes, né? A gente sabe, né, o que eles apresentam, quais são as dificuldades e do que eles precisam. Claro que cada caso, né, é individual, a gente vai estudar, vai diagnosticar, né, fazer uma avaliação diagnóstica pedagógica para intervir, mas a gente vê, né, que existe avanço. Assim, eu não posso dar muitos detalhes, mas hoje no município, na escola que eu estou hoje, a gente tem um programa piloto, né, que está sendo desenvolvido especificamente, né, para alunos com TEA e TDAH, né, e TOD também. São esses alunos que a gente tem. Então, a gente tem nesse projeto, né, se deparado com a dificuldade desses alunos, e a gente tem intervindo de uma forma diferente, né, com um olhar diferente,
para que esses alunos realmente sejam potencializados na dificuldade que eles apresentam. Então, sim, nós temos avanços, né? Eu falo pelo município de Cambé, assim, eu não acompanho, né, Londrina e os municípios que fazem vizinhos aqui de Cambé, né? Mas eu posso falar por Cambé que sim, a gente tem no município grandes avanços com esses alunos, né? A gente tem programas sendo desenvolvidos, a gente tem formações com os professores, nós temos acompanhamentos com as famílias, né? Junto com os psicólogos da secretaria. Então a gente tem uma rede de apoio muito grande que está trabalhando, né? Para que a gente possa um dia melhorar a qualidade de vida desses alunos, tanto na escola como em casa, na sociedade e aonde eles estiverem, porque esse é o direito deles. Professor, durante a nossa conversa aqui, o Renato me enviou uma pergunta que ele disse que não vai abrir o áudio porque, né, acaba que o áudio dele tá um pouco ruim. Então eu vou fazer aqui por ele. O senhor tinha dito sobre os documentos oficiais sobre educação especial, tinha dito dos encontros de Salamanca. O senhor poderia explicar melhor como que funciona isso? Salamanca, Genebra, né, foi assim um encontro, né, um conselho mundial que foi realizado nessas cidades, né, nesses locais. E eles também vão no encontro de direitos humanos, primeiramente, né? E, e é claro que isso é muito importante, né? Porque sem os direitos humanos básicos, né, não tem como a gente garantir, né, nada. Então, assim, quando esses documentos, né, essas cartas abertas, né, foram sendo, né, redigidas, foram sendo pontuadas, né, a gente conseguiu ter um amparo maior, né, porque o encontro de Salamanca, desde que eu me conheço, né, por estudante, assim, comecei a acompanhar, é um dos mais referenciados que a gente tem, né, existem outros também, mas ele vai abordar toda essa questão dos direitos humanos. Então, ela vai abordar, né, o direito das crianças com necessidades especiais, vai apontar ali, né, que houve sim esse encontro, foi discutido esse tema, essas dificuldades que existem não só em um lugar, mas em todos os lugares. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a esses documentos todos, né, que falam sobre a educação especial, para que a gente possa ter argumentos, para que a gente possa estar respaldado para orientar as famílias, né, ou a sociedade, né, a comunidade, sobre o direito dessas crianças, dessas pessoas, que é um direito inalienável, né, uma coisa que não pode ser tirado delas. Tá certo. Professor, estamos finalizando então a nossa conversa. Eu particularmente achei muito interessante, gostei muito desse papo que a gente bateu aqui. Alguma consideração final do senhor? Eu queria parabenizar vocês, né, pela coragem, pela entusiasmo, pela busca sobre esse tema, porque realmente é um tema que sempre dá muita discussão e sempre tem muitos pontos a serem discutidos e sanados. Então, fico muito feliz quando eu vejo que tem pessoas com tanto entusiasmo, né, buscando esse conhecimento, e que querem também lutar por essas crianças, por essas pessoas. E eu tenho certeza que esse podcast, né, será um, né, entre outros que vão ter sobre a educação especial, sobre os neurodivergentes, e que, né, a gente sempre tem que estar falando sobre o assunto, porque muitas pessoas ainda não entendem, muitas pessoas não compreendem, e o que as pessoas não compreendem, elas julgam, elas apontam, né? Então, quando a gente passa a compreender, é mais fácil da gente entender e acolher, né? Então, espero que vocês prossigam, né,
com a formação de vocês e realmente vocês possam, se não trabalhar, mas que vocês possam conhecer um pouquinho, né, da educação especial, da inclusão, né, das pessoas com necessidades especiais, sejam elas motoras, físicas, cognitivas, psicossociais, né, então que vocês possam conhecer na prática, né, como é trabalhar com essas crianças que elas sempre nos devolvem, nos recompensam com muito amor e gratidão. Muito obrigado, professor. Eu agradeço muito a sua participação. Queria também te parabenizar pelo trabalho. Como eu disse anteriormente, é um trabalho muito lindo que o senhor faz, muito de extrema importância, né? Eu acredito que os olhos estão sendo voltados para a educação especial não faz muito tempo, é recente, né? Que os olhos estão sendo voltados para esse tipo de educação, né? Então é um trabalho importantíssimo e é muito pertinente na sociedade a sua atuação. Então, realmente, parabéns pelo trabalho. Eu adorei a conversa com o senhor. Muito obrigado por ter aceitado participar desse projeto, desse trabalho que a gente está fazendo. E eu espero que, né, a gente possa contribuir mais futuramente para o seu trabalho, certo? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigado e boa noite para vocês. Deus abençoe. Que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. Muito obrigado, Ed. Muito obrigado por participar com a gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Foi realmente incrível ouvir, foi muito bom aprender um pouco mais sobre esse tema aqui, como o Vinícius ressaltou, de extrema pertinência e importância, e é bom saber que o caminho para tratamento de pessoas que necessitam de atendimento especial, necessitam de educação especial, está crescendo cada vez mais, e é bom conhecer mais sobre isso. Eu que agradeço, pessoal, que vocês possam mesmo, né, alcançar os objetivos de vocês e bora lá transformar e mudar essa realidade que a gente consegue.